Boa noite a todos os meus amigos inscritos do canal, visitantes, colaboradores, participantes. Eu dedico esse vídeo aqui ao nosso amigo aí, o Jair Messias Bolsonaro, ao qual eu tenho uma grande admiração. Já declarei publicamente aqui no canal o meu apoio à sua candidatura como presidente da República em 2018. E justamente por eu ter um apreço pela sua pessoa, pela sua conduta, não concordando 100% de tudo que ele pensa e tudo que ele acha, mas isso não é o mais importante. Eu acho que vale a pena dar alguns toques, se for do seu interesse, se esse vídeo chegar até ele. Acho que vale a pena ele ficar ciente de que algumas coisas na sua tática e na sua estratégia aí, dessa caminhada, ele seria bom, seria interessante se ele começasse a mudar. O presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, na década de 80, ele já dizia uma das coisas que eu acho mais sábias. Em qualquer debate, em qualquer situação em que você está exposto ao contraditório, quando você começa a ter que se explicar para se defender, você já perdeu o debate. Entenda, Bolsonaro, se você, toda vez que é abordado por entrevistadores, jornalistas, ou você vai para um debate, vai para uma conferência numa universidade, num evento, em qualquer situação em que você precisa estar se explicando, você está se colocando na pior condição possível de um debate. Portanto, eu acho que é mais do que na hora de você mudar a sua tática. Porque essa estratégia é uma estratégia meio que batida para quem estuda os modus operandi da esquerda. Não só eu, como muitas pessoas que me acompanham sabem do que eu vou dizer. Essa é uma tática, inclusive, muito difundida pelo Saul Alinsky nos Estados Unidos. Quando você parte para cima do oponente e o coloca numa situação vexatória ou numa situação em que ele precisa ficar se explicando, você automaticamente aniquilou aquele oponente. Por quê? Porque o tempo que é escasso que ele teria para apresentar suas propostas, ele vai perdê-lo tendo que se explicar para recuperar aquela imagem que estaria sendo ameaçada na situação em questão. Então isso é uma tática de aniquilação e de neutralização que o oponente faz, né, ele adota para prejudicar o seu outro oponente. No caso, a postura do Bolsonaro sempre tem sido uma postura defensiva. E está mais do que na hora dele e os seus assessores repensarem essa tática e mudarem para uma nova maneira de se portar diante de entrevistas, diante de embates, diante de qualquer situação em que ele esteja exposto ao contraditório. Para esse tipo de gente, para esse tipo de pensamento, que é o hegemônico que está no Brasil, que é o pensamento politicamente correto, que são esses resquícios de papo furado de igualdade, de equilíbrio, de cotas, de diversidades, esses papos, essas pautas repetitivas, cansativas e chatas que ninguém aguenta mais. Então, a melhor forma de você se proteger disso é você devolver uma pergunta com outra pergunta. Vamos a um exemplo. Você costuma frequentemente estar dando entrevista para emissoras de TV, rádio e jornais. É muito simples. A pergunta sobre o racismo, que é uma coisa bastante comum contra você, e você está sempre tendo que se explicar sobre isso. Não, você não vai mais fazer isso. Se você for perguntado sobre essa pergunta esdrúxula, se você é ou não é racista, a melhor resposta que você pode dar para enquadrar essa gente é perguntar. Eu respondo essa pergunta para você, se nós sairmos daqui agora e dermos uma caminhada pela sua redação e vamos contabilizar os funcionários. Se o seu quadro de funcionários efetivos aqui da redação do seu veículo de imprensa tiver 53% de negros, eu prometo que eu respondo essa pergunta. Agora, se não tiver, quem tem que se explicar são vocês. Porque se vocês pregam algo que vocês não põem em prática, vocês estão automaticamente sem nenhuma credibilidade para me fazer essa pergunta. O mesmo vale para as perguntas sobre feminismo, sobre homossexualismo, homofobia. Como se perguntado sobre homofobia, você pode tranquilamente devolver essa pergunta para aquele que lhe dirigiu a pergunta e pedir para ele depurar a palavra, o prefixo homo e o sufixo fobia, que significa medo do igual. Medo do igual. Medo do igual
não tem nenhuma relação com o homossexualismo. Portanto, automaticamente isso é uma palavra sem sentido. Aí você pode falar assim, pô, mas isso aí eu vou estar me fazendo papel de idiota porque todo mundo sabe o que é homofobia. Não, todo mundo sabe o que é homofobia, não. Isso é uma palavra que teve uma ressignificação feita pela esquerda, mas é uma palavra que não tem o menor sentido para se aplicar à questão de gays. Então, quando você for chamar de homofóbico, você diz, olha, eu não tenho nem como ser homofóbico, porque eu não tenho medo do que é igual a mim. Então, e você pode ainda tirar onda com a cara desse pessoal, dizendo que essa construção de substantivo ela é inexistente, ela não tem valor algum. Então, esse é mais um exemplo. Em relação ao feminismo, que é uma coisa terrivelmente em que você sofre bastante, você pode aplicar a mesma metodologia que eu acabei de falar sobre a contratação. Vamos ver aqui se o seu quadro de funcionários aqui da redação tem a quantidade de mulher proporcional à população. Obviamente que você vai ver que isso não existe. O mesmo vale para ser aplicado em debates com posições ideológicas contrárias. Como, por exemplo, você vai para alguma situação que tem lá um cara do PSOL, do PT, desses partidos, você pergunta para eles, olha, meu amigo, você está falando de racismo, distribuição de renda, de igualdade, no diretório do partido, você pode procurar o diretório do PT, o diretório do PSOL, tem 53% de negros? Tem a proporção de mulheres que existe no Brasil? Não. Tem a quantidade de negros que existe no Brasil na mesma proporção? Não. Então, quem são vocês? Com que moral vocês se rogam para defender algo que vocês não botam em prática nem na vida de vocês? Outro assunto que é bastante comum, né, e que você costuma ser muito acusado é que você defende os ricos, né, e a continuidade da pobreza. Então vamos falar sobre isso. Nós sabemos que não quero fazer um ataque pessoal ao funcionalismo federal, né? Existem funcionários federais que são exemplares, mas nós temos que admitir que boa parte, uma grande parte do funcionalismo federal está aparelhado, sindicalizado e é de esquerda. É aquele cara que mora, que ganha bem, funcionalismo público federal, tem uma massa salarial média em torno de R$ 5.000, enquanto o restante da população da iniciativa privada ganha na faixa aí de R$ 1.300 a R$ 1.500 em média. Então nós temos aí uma grande defasagem, uma grande concentração de renda, né, uma distorção absurda da qualidade de vida, do poder de compra de algumas pessoas, né? Você tem 85 milhões de brasileiros que, em média, ganham R$ 1.500, e você tem aí uma faixa de 2 milhões de funcionários públicos envolvendo judiciário, legislativo e poder executivo na esfera federal. Eu não vou mencionar estados e municípios que pagam um pouco mesmo, mas nesse feudo que é a União, né, você tem uma quantidade de pessoas que, se você fizer uma aritmética, uma média aritmética de juntar os 85 milhões de brasileiros que ganham numa média de R$ 1.500 com esses funcionários públicos federais que estão com 2 milhões em média, que fazem uma renda média de R$ 24.000, isso é a média, existem alguns funcionários federais que ganham menos, né? Mas outros funcionários ganham muito, então você chega aí nessa média, né, de R$ 24.000 do funcionalismo público federal. Você vai fazer essa média aritmética e você vai chegar a uma renda distribuída para todos os trabalhadores de R$ 7.074. Olha só que maravilha que seria o Brasil se nós tivéssemos esses funcionários federais, os esquerdinhas da Silva, esses todos que defendem a igualdade, a distribuição da riqueza, né? Um mundo melhor, um mundo onde as pessoas são vistas com justiça social, se eles abrissem mão dos seus super salários e dividissem com o restante dos trabalhadores para complementar. Nós teremos 87 milhões de brasileiros que estão na ativa recebendo R$ 7.000 por mês. Não seria muito bom, não seria uma belíssima demonstração de amor ao socialismo e à socialização? Evidente que essa hipocrisia, isso é só uma hipocrisia, isso nunca vai acontecer. Você pode ir na casa aí de qualquer um desses burgueses da esquerda, esses defensores do mundo melhor, defensores de uma distribuição de riqueza, e pergunte quanto que eles pagam de salário para as suas empregadas. Dona Marilena Chauí, por exemplo, né? A dona Jandira Fegali, que inclusive faliu o seu restaurante, deixando 5 funcionários brigando na justiça para receber. Depois ela alegou que ela já tinha vendido a empresa, mas isso não colou, né? Moralmente, ela saiu do restaurante com 5
funcionários brigando na justiça para receber. Então, se você for ver com que tipo de gente você está lidando, com pessoas incoerentes, com pessoas que não põem em prática aquilo que defendem, como que você vai se submeter a se defender desse tipo de ataque? Essas pessoas não são merecedoras nem das suas explicações, elas são merecedoras de que você as coloque no lugar delas. Não tenha medo de pisar no pescoço. Você tem uma população gigante que está esperando por isso, vai apoiar e vai bater palmas. Então, cara, tenha coragem, não tenha medo. São todos incoerentes, são todos hipócritas. Nós estamos aqui lutando para a gente virar essa página, tirar esse pessoal das posições de poder, porque não é o lugar que eles merecem. Eles não produzem nada, eles não fazem nada. Se o mundo dependesse desse pessoal, dessa mentalidade, a gente estaria na Idade da Pedra, porque eles não produzem absolutamente nenhuma riqueza. Não são essas pessoas que se dedicam para inventar um WhatsApp, não são essas pessoas que se dedicam para desenvolver uma tecnologia melhor para um automóvel, um airbag, um ABS. Essas pessoas não estão nessas condições. Essas pessoas só estão vivendo da área de humanas, da conjectura, da filosofia, do pensamento, da masturbação mental. Essas pessoas que estão parasitando o Estado, que estão com essa ainda tentando sustentar uma ideologia desse mundo psicótico que eles inventaram, um mundo que eles não põem em prática. Você está lutando contra isso, meu chapa. Então, não tenha medo, porque a população está do teu lado. E quanto mais você pisar no pescoço desse pessoal e colocar eles no lugar deles, para eles acordarem para a realidade. Se não quiser acordar, que se dane, passa por cima como um trator. Você tem a população ao seu lado. Portanto, amigo, fica aqui essa dica. Se você quiser seguir esse conselho, vai fazer um grande negócio. De qualquer modo, eu agradeço pela atenção. Se você tiver aí escutado aí as minhas recomendações, e espero que nos encontremos em 2018 com a Frente Nacional aí, dando amplo apoio e formando um parlamento forte que vai conseguir governar esse país ao seu lado, meu camarada. Conte com a gente aí, um grande abraço.